Quarta-feira eu falei aqui a respeito sobre as regras da família em 1 Timóteo 5, de 1 e 2. Hoje nós iremos falar sobre as viúvas, o cuidado com as viúvas. E é um texto longo, né? Veja a importância que Deus dá ao cuidado com as viúvas. Como o coração de Deus é generoso, é cheio de amor para com as pessoas que perdem os seus entes queridos, que perdem seus maridos, que estão sozinhas, às vezes desamparadas. Deus é esse Deus cheio de compaixão. E Paulo então escreve como nós devemos tratar e cuidar das viúvas na igreja. Vamos abrir então a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 até o versículo 16. Abra sua Bíblia, você que está em casa também acompanhando a transmissão, que você possa acompanhar essa mensagem para a sua edificação, para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa aclarar as nossas mentes, ó Deus, para que possamos entender as Tuas verdades e aplicá-las na nossa vida e praticá-las para o louvor da Tua glória. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui com o coração disposto, ó Deus, a ajudar, ó Deus, as mulheres que sofrem, ó Deus, para que sejamos canais de bênção nas mãos do Senhor, a cuidar dos nossos familiares, ó Deus, exercitando o verdadeiro cristianismo, a boa fé cristã, demonstrando Cristo em nossas ações. E é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minha mãe também é viúva. Minha mãe ficou viúva com 62 anos de idade, meu pai morreu com 63 anos, e Deus tem cuidado da minha mãe. Nós somos 5 irmãos, e Deus tem consolado o coração dela. Mas no início da sua viuvez, ela perdeu um brinco que o papai tinha dado para ela,
E ela então falou com Deus: Senhor, eu estou ficando pela metade, já perdi meu marido, agora perdi o presente que ele me deu, um brinco de ouro que ele tinha me dado. Era uma lembrança que ela tinha dele também. E ela teve esse sentimento. Na vida, às vezes, a gente vai tendo perdas na nossa caminhada, na nossa existência. Ninguém está isento da dor, ninguém está isento de perder um ente querido, ninguém está isento de perder uma esposa ou perder um marido. E quando a gente olha para a Escritura, a gente pode ver que há um lugar especial no coração de Deus para as mulheres sozinhas, especialmente para as viúvas. E nós podemos ver que no Antigo Testamento, Deus é descrito como o protetor das viúvas. Sua afeição pelas mulheres necessitadas é declarada na lei de Moisés. Quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 18, está escrito o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E o texto diz o seguinte: que não faz acepção de pessoas, que não aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Veja a preocupação que Deus tem para com as viúvas. A preocupação de Deus pelas viúvas e pelos órfãos também está descrita no inário bíblico, nos Salmos. No Salmo 68 está escrito o seguinte: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. E alguns dos episódios mais comoventes do Antigo Testamento estão associados à proteção e ao sustento das viúvas. Por exemplo, Deus alimentou Ruth durante a colheita da cevada, e tem até um livro escrito com esse nome, Ruth. Ela então entrou do campo de Boaz, um parente próximo de Elimeleque, um parente próximo de Noemi, e colocou uma criança no colo de Noemi, porque Boaz casou com Ruth, e Ruth teve um filho com Boaz chamado Obed, e Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, e desta tribo de Judá veio Jesus. Olha como o amor de Deus e o cuidado de Deus para com uma viúva. Ele também poupou a viúva de Sarepta na época de Elias, numa época de crise, numa época de seca, 3 anos que não chovia sobre a terra, e Elias foi morar na casa da viúva por ordem de Deus, e esta viúva tinha apenas uma panela, com um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. E Deus disse pela boca do profeta Elias: a farinha não acabará e nem o azeite vai faltar até chover sobre a terra. E assim, Deus supriu a necessidade desta viúva e do seu filho, bem como a necessidade do profeta Elias. E veja bem também que Deus deu abundância de azeite para a viúva por meio do ministério de Eliseu. Esta viúva tinha perdido o seu marido, e o seu marido morreu deixando uma dívida que ela não conseguia pagar. E então os credores viriam pegar os seus 2 filhos para o acerto de contas, e esses 2 filhos seriam então escravos nas mãos desses credores. E ela então foi ao profeta, porque o seu marido era um discípulo de profetas. E ela foi ao profeta Eliseu, e ele então ficou sabendo da sua necessidade, e o profeta perguntou: o que você tem em casa? E ela falou: eu só tenho uma botija de azeite. E então o profeta diz: olha, reúna muitas vasilhas vazias, e não poucas vasilhas, muitas vasilhas. E o profeta diz: olha, então você entra no quarto, tu e teus filhos, e fecha a porta, e enche as vasilhas. E a Bíblia diz que aquela mulher foi enchendo as vasilhas, e todas as vasilhas vazias foram enchidas. E a Bíblia diz que depois que todas as vasilhas foram enchidas, o azeite parou, mas não acabou. O que faltaram foram vasilhas vazias. E então o profeta diz: olha, que você possa pagar a sua dívida,
e que você possa então viver do resto. Meus irmãos, Deus é o Deus da provisão, e esse Deus supriu a necessidade desta viúva. Deus é o Senhor Todo-Poderoso e digno de ser chamado o protetor das viúvas. Portanto, não é de admirar que Cristo também demonstrasse um carinho especial pelas viúvas. Vejam bem que ele ressuscitou o filho único da viúva de Naim. Ele parou aquele sepultamento. Havia ali duas multidões, uma multidão seguindo a Cristo e outra multidão seguindo esse enterro. E Jesus parou e ressuscitou esse menino, trazendo alegria para esta viúva. E nós podemos ver também que ele elogiou a oração perseverante de uma viúva que batia a porta do judiciário pedindo que ele julgasse a sua causa. E o juiz era iníquo. O juiz não temia a Deus, não respeitava homem algum, e esta mulher foi perseverante na oração. E aí o Senhor diz: olha, o Senhor também não vai atender os pedidos dos seus filhos, que a Ele clamam de dia e de noite? Se um juiz iníquo atendeu a viúva, que batia insistentemente a porta do judiciário, quanto mais os seus filhos que batem na porta do céu, porque Deus sabe ouvir a oração do seu povo. Ele também mostrou a generosidade de uma viúva pobre que ofertou tudo que tinha, tudo que possuía como fruto do seu culto e da sua adoração a Deus. Mas ele repreendeu os escribas, os doutores da lei, que devoravam as casas das viúvas fazendo longas orações. Mas eram corruptos, e quem sabe tinham um coração impuro para com estas viúvas. Mas vejam bem que mesmo na cruz, ele fez provisão para a sua mãe. Quando Jesus estava pendurado numa cruz, estava ali Maria, estava ali João, e o Senhor disse para Maria: eis aí o teu filho. E o Senhor disse para João, o apóstolo do amor: eis aí a tua mãe. Veja bem que Jesus então providenciou alguém que pudesse cuidar da sua mãe, que estavam com os filhos menores. Provavelmente José já havia morrido e ela precisava de ajuda. A razão, meus irmãos, para a preocupação de Deus pelas viúvas é que elas eram vulneráveis no mundo antigo. Após a morte do provedor da família, não era fácil para elas sustentar os seus filhos. Elas não tinham oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Elas não tinham uma previdência social, não tinham loas, não tinham uma ajuda governamental. E o profeta Isaías, então, desafiou também o povo a pleitear a causa das viúvas. Deus se preocupava com o bem-estar das viúvas. A igreja de Jerusalém, por exemplo, nomeou 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, de boa reputação, para que as viúvas não fossem esquecidas na distribuição diária. Foi por isso que Deus, então, levantou a primeira junta diaconal, porque a igreja foi crescendo, e as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mais tarde, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que escreveu a carta de Tiago, ele afirma que uma das evidências da verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Deus quer, meus irmãos, que os seus filhos compartilhem o coração do Pai pelos órfãos e pelas viúvas. E por essa razão, Paulo fala a respeito do cuidado que nós devemos ter com as viúvas, aquelas que não têm amparo, aquelas que não têm o apoio familiar e que são necessitadas de sustento financeiro para que possam sobrepor a sua dor, a sua necessidade. Devemos compartilhar o coração do Pai. Em primeiro lugar, assistindo as viúvas necessitadas. Veja o que diz o verso 3. O verso 3 diz assim: honra
as viúvas verdadeiramente viúvas. Isso dá origem a uma pergunta óbvia. O que significa uma viúva verdadeiramente viúva? É aquela que não tem recursos para o seu sustento. É aquela que não tem amparo. A resposta de Paulo é clara no versículo 4. Ela não tem amparo. E assim Paulo continua oferecendo várias diretrizes para avaliar as verdadeiras viúvas necessitadas. E a primeira qualificação aqui é que uma verdadeira viúva não tem condições de se sustentar sozinha. Veja o que diz o verso 4, vamos ler comigo? Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. As viúvas que são completamente sozinhas, que precisam de cuidado especial da igreja, enquanto outras podem depender do apoio da família, do sustento da família. E cuidar dos pais idosos, meus irmãos, é a teologia mais prática que existe. Porque a piedade começa em casa. Para assegurar que os cristãos fizessem o que deviam, a Bíblia dá duas motivações para cuidar das viúvas. Em primeiro, os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais. Os filhos não podem abandonar os seus pais. Mas o texto diz: se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Tendo em vista, meus irmãos, que todo o esforço dos pais ao longo dos anos, por exemplo, a mãe que trocou a fralda, que lavou a roupa, que carregou a criança 9 meses no seu ventre, que ensinou a dar os primeiros passos, que educou, que levou para a escola, que deu material escolar, que comprou vestes, que comprou alimentos, que teve um cuidado para que você crescesse, desenvolvesse fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E é justo então que os filhos possam cuidar dos seus pais na velhice. Na economia de Deus, esse é o modo de os filhos retribuir aos pais, a recompensar os seus progenitores. Alguns chegam a dizer que um pai pobre cuida de 10 filhos, mas 10 filhos ricos não cuidam de um pai pobre. E é triste a gente ver isso. É triste o abandono dos filhos aos seus pais. E aqui nós podemos ver que o segundo motivo que Paulo fornece, que cuidar da família é aceitável diante de Deus. O apoio da família é agradável a Deus. E ao dizer às famílias que elas devem cuidar dos seus próprios necessitados, o apóstolo Paulo não estava simplesmente tentando reduzir as despesas da igreja. Ele queria assegurar que os cristãos glorificassem a Deus pelo amor às suas próprias famílias. A família, meus irmãos, nós devemos cuidar da família para que ela seja forte, para que possamos ter uma rede de proteção, para que possamos cuidar dos nossos progenitores. No entanto, para salientar a importância do cuidado com a família, Paulo faz uma advertência. No versículo 8, vamos ler comigo? O que diz o versículo 8? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Até os pagãos, eles têm um senso de obrigação de cuidar de seus pais, especialmente aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Portanto, cristãos que se recusam a cumprir as suas obrigações familiares são piores do que os pagãos, têm negado a fé. O pecado da omissão desmente a nossa profissão de fé. Aquilo que nós confessamos tem que ser provado através da nossa atitude cristã, do nosso amor cristão. Se gastam dinheiro na luxúria, nas festas, nas viagens, mas não sustentam os seus familiares necessitados, deixam eles mendigar o pão, deixam eles passar uma penúria, tem negado a fé.
A maneira como os cristãos cuidam dos seus pais e avós deve proclamar o amor de Deus. Significa que Cristo realmente está reinando naquela família quando há um cuidado para com os seus progenitores. É um testemunho da fé cristã para o mundo. Assim também, quando cuidamos dos pais de outras pessoas, compartilhamos a boa nova do Evangelho. Quando nós damos atenção aos mais velhos, às pessoas que precisam, às viúvas desprovidas de sustento, de amparo, e quando nós demonstramos o amor cristão, um amor prático a essas pessoas, nós demonstramos o amor de Deus encarnado no nosso peito e na nossa vida. Além do mais, meus irmãos, somente as viúvas que eram piedosas deveriam ser sustentadas pela igreja, e não viúvas levianas que viviam no pecado. Porque naquele tempo existiam também muitas viúvas que recebiam os bens dos seus maridos para viverem em pecado, para viajarem pelo mundo afora, em pecado de imoralidade sexual. E aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Quando Paulo escrevia esta carta para a cidade de Éfeso, para a igreja em Éfeso, ali tinha um templo da deusa Diana. E havia muitas prostitutas cultuais. E muitas dessas mulheres vieram para a igreja saindo do paganismo. E o que Paulo está dizendo para essas mulheres é que elas não possam viver mais como mulheres pagãs, mulheres levianas, mulheres prostitutas do templo da grande deusa Diana, mas que elas pudessem ser mulheres honradas, mulheres virtuosas, mulheres cheias da graça de Deus, mulheres servindo Cristo que as resgatou, que mudou as suas vidas. A verdadeira viúva, meus irmãos, não tem amparo. E a verdadeira viúva que não tem amparo, ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações. Uma viúva de oração é como Ana, a profetisa do templo em Jerusalém. Veja a história desta mulher. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Veja que esta mulher viúva, ela ficou viúva depois de 7 anos de casamento, 7 anos de vida conjugal. E esta mulher era uma mulher temente a Deus. E no capítulo 2, verso 36, diz que essa mulher era filha de Fanuel. E o texto diz que ela vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara e que era viúva, e de 84 anos. Vejam bem que uma mulher viúva de 84 anos, e essa não deixava o templo, mas orava noite e dia em jejuns e orações. Olha que exemplo de mulher viúva. Na história bíblica, uma mulher de 84 anos, que não deixava o templo, que adorava dia e noite em jejuns e orações. As orações das viúvas dão força à igreja. As orações das viúvas fortalecem os jovens. As orações das viúvas fortalecem as famílias. E esta mulher era uma mulher que não saía do templo anunciando o menino Jesus. No entanto, meus irmãos, a mulher viúva, que vive nos prazeres, nas baladas, nas noitadas, curtindo a vida, o texto diz que mesmo viva está morta. Não tem a vida com Deus, não tem comunhão com Deus, mas está vivendo na carnalidade. A viúva que vive para os prazeres não tem o direito de receber, segundo o apóstolo Paulo, nenhuma ajuda da igreja, porque ela receberia uma ajuda para viver nos prazeres, para dar mau testemunho da sua fé, e por isso ela não deveria ser assistida. E então Paulo diz o seguinte: prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. As viúvas assistidas pela igreja deveriam ser irrepreensíveis. E havia um número grande de viúvas na igreja de Éfeso. No século III, por exemplo, a igreja de Roma auxiliava 1.500 viúvas carentes.
No século seguinte, na época também de Crisóstomo, a igreja sustentava naquele tempo 3.000 viúvas carentes. As viúvas necessitadas deveriam então ser assistidas pela igreja. E nós então devemos ter um coração igual ao coração de Deus, assistindo as viúvas necessitadas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos compartilhar o coração do Pai, arrolando as viúvas idosas para um trabalho especial na igreja. Veja o que diz o versículo 9 e 10. Olha o que diz o texto. O texto diz assim: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de boas obras. Vejam bem que as viúvas, os maridos morreram, mas elas estão vivas. As viúvas são bênçãos na vida da igreja. As viúvas idosas aqui, elas continuam com o ministério no reino de Deus. E Timóteo deveria honrar as viúvas que precisavam de socorro e arrolar as viúvas que deveriam desempenhar um ministério importante de cooperação na igreja. Havia um ministério desse na igreja primitiva. Em Atos capítulo 9 diz que Dorcas era uma mulher notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E a Bíblia diz que aconteceu que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levar e puseram no cenáculo. E a Bíblia diz que como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, um dos apóstolos, um apóstolo de Cristo, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram. Parecia que tinha ali um ministério das viúvas naquela igreja em Jope. E aí ela chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas era uma mulher generosa, uma mulher cheia de compaixão pelas pessoas que sofriam. E aí o texto diz que, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então parece que na igreja primitiva havia estas mulheres piedosas trabalhando no reino de Deus. Os seus maridos morreram, mas o Cristo delas estava vivo no coração dessas viúvas. E elas tinham ministérios, e elas eram mulheres generosas, e elas cuidavam dos pobres, e elas cuidavam dos aflitos, e elas cooperavam com o reino de Deus, e elas eram mestras do bem para ensinarem outras mulheres a viverem e a caminharem com Cristo. A partir do 2º e sobretudo do 3º século, meus irmãos, as viúvas oficialmente constituídas dedicavam-se à oração, davam assistência aos enfermos, cuidavam dos órfãos, visitavam cristãos na prisão, evangelizavam mulheres pagãs, ensinavam as que se convertiam, preparando-as para o batismo. Veja a importância das viúvas no reino de Deus. E requisitos para fazer parte desse grupo de irmãs na obra de Deus. E Paulo, então, traça alguns requisitos. O primeiro requisito é o requisito da maturidade. O texto diz que não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, porque a idade de 60 anos marcava o início da velhice naquele tempo. Então, com 60 anos, era uma viúva
idosa, experiente, experimentada, uma mulher que já tinha tido o seu marido e foi uma mulher piedosa que cuidou do seu marido até a morte, que tinha filhos e provavelmente já tinha muitos netos. É uma mulher madura, uma mulher experimentada, uma mulher experiente, uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E 60 anos de idade marcava um momento em que a pessoa chegava, então, à total maturidade. Por isso Paulo diz, olha, que sejam essas mulheres que já são experimentadas, mulheres cheias de sabedoria, que podem contribuir muito para o reino de Deus, para a obra de Deus, para a igreja de Deus e para o bem da sociedade. Mas vejam bem que essas mulheres também eram fiéis, tendo sido esposas de um só marido. Numa época marcada pela fragilidade do casamento e pela facilidade do divórcio, essas viúvas eram exemplo de pureza e fidelidade conjugal, que estavam, então, sendo testemunho da família, um testemunho do casamento para a sociedade pagã naquele tempo e para o nosso tempo. A Escritura, meus irmãos, não condena alguém a casar de novo depois da morte do cônjuge. E ser vítima de um divórcio injusto. Ela pode casar novamente. Aqui o que está mostrando é que esta mulher foi fiel ao casamento ao lado do seu marido. Uma mulher fiel, uma mulher ilibada, uma mulher que deu testemunho na sua vida conjugal. Minha mãe viveu ao lado do meu pai 40 anos. 40 anos. E é um testemunho para nós. É um testemunho. Todo pai que tem uma vida longa conjugal é um testemunho para a família. Testemunho para os filhos. E eu guardo essas lembranças do cuidado da minha mãe com meu pai, que teve um câncer no fígado até o final da sua vida. Fazendo a sua alimentação, cuidando dele. É um testemunho. E todo filho que tem a sua mãe, hoje viúva, que cuidou do marido até a morte, é um testemunho para a igreja e para a sociedade. Porque nós vivemos numa sociedade onde os valores estão sendo diluídos, onde a família está sendo solapada. E eu sempre digo que Satanás não quer a felicidade da família. Satanás não quer a alegria da família. Satanás não quer a alegria dos filhos, quer a destruição da igreja e dos valores familiares. E aqui nós podemos ver que esta mulher tinha que ter um terceiro requisito, que é uma reputação de boas obras. O texto diz o seguinte: seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ter criado os filhos no temor do Senhor. A mãe crente, a mulher crente, a viúva crente, piedosa, cheia da graça de Deus, ela imprime na mente e no coração dos seus filhos a marca de Jesus, o amor de Jesus. Ela ensina os seus filhos pela palavra e pela vida. Ensina a criança no caminho que se deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. O texto diz aqui também, ter exercitado a hospitalidade para hospedar pregadores, os grupos de oração, a causa do evangelho. No mundo antigo, as pousadas, as pensões eram sujas e imorais. Eram aquelas pensões na beira de estrada, que praticavam também a prostituição. E geralmente os pregadores itinerantes, os apóstolos, os missionários, os obreiros de Deus passavam e ficavam na casa dos crentes e eram hospedados ali. E essas mulheres davam, então, um bom testemunho de hospitalidade. Ter lavado os pés aos santos, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, ele pegou uma bacia, uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Você já lavou os pés de alguém? Pegou uma bacia, uma toalha e lavou os pés de alguém? Jesus pegou e Jesus limpou os pés, né? Os pés dos discípulos. E naquele tempo o sapato não era fechado, era aberto, poeira. E Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando humildade e mostrando o serviço de um escravo mais humilde para com as pessoas
da casa. E então essas mulheres eram mulheres que estavam sendo servas de Cristo. Lavar os pés é um símbolo de serviço. É aquilo que Jesus disse, que ele não veio para ser servido, mas para servir e lavar, ou para servir e dar a sua vida em lugar de muitos. E aqui nós podemos perceber que Jesus, esse exemplo maior, que essas mulheres cristãs estavam seguindo a Cristo e servindo uns aos outros com o amor cristão. O texto diz que ter socorrido atribulados, cuidar dos doentes, alimentar e socorrer os famintos, consolar os perseguidos por causa da fé cristã, e ter vivido na prática zelosa de toda boa obra. O que as mulheres cristãs hoje podem fazer? As viúvas podem fazer? Podem criar clubes bíblicos para as crianças dos bairros vizinhos, contar uma história bíblica, contar uma parábola de Jesus, orar pelas obras da igreja, pelas missões, pelos missionários, trabalhar nos hospitais, nas escolas e até mesmo nas ruas para mostrar o amor de Cristo, cuidar das adolescentes grávidas, orar um ministério de intercessão para que jovens sejam libertos das drogas, obras que muitas mulheres podem fazer, e que é uma cooperação no reino de Deus. E falar de lavar os pés aos santos, eu lavei o pé da minha santa, a minha esposa, viu? Foi uma bênção. Foi um dia tão feliz. Dia de serviço, né? Em casa. Pode fazer isso, marido. Lava o pé da sua esposa. Né, Denis? Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós devemos compartilhar o coração do Pai, orientando as viúvas mais novas. Vejam bem, que às vezes as viúvas ficam desamparadas dos seus maridos, e elas são muito tentadas. Pessoas chegam fazendo propostas indecorosas, mandam mensagem no WhatsApp, mandam mensagem no Facebook, nas redes sociais, e muitas são tentadas a abandonar a fé. Às vezes a mulher fica na igreja esperando um outro marido, a mulher mais nova, e o marido não vem, então busca fora, que é um casamento com um não cristão. E é por isso que nós devemos compartilhar o coração do Pai, orientando as viúvas mais novas, para que elas não abandonem a fé cristã por causa de um novo casamento. Não deixe Jesus por causa de um novo casamento, não. Veja o que diz o versículo seguinte, aí o versículo 13 e 14, desta carta de Paulo a Timóteo, versículo 11 e 12, 11 e 12, vamos ler? Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. E aqui anular o primeiro compromisso não é que elas não podem casar. Anular o primeiro compromisso aqui, meus irmãos, é que elas estão tendo um casamento de julgo desigual. E anular o primeiro compromisso aqui é porque, por causa desse novo casamento, desta nova união, elas então abandonam a fé. Elas deixam Cristo. Elas abraçam a religião pagã do seu futuro esposo e abandonam a Cristo, anulando o seu primeiro compromisso de fé com Cristo. Por isso o texto diz aqui: rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenados por anular o seu primeiro compromisso. Não é pecado casar de novo. Pecado aqui é abandonar a Cristo por causa de um novo amor na vida. É isso que é pecado. Possivelmente, em seu desejo sexual, algumas viúvas jovens de Éfeso estivessem se casando com pagãos e, desse modo, abandonando a fé cristã.
Pense o seguinte: Paulo está escrevendo para uma sociedade pagã, onde tinha o templo da grande deusa Diana. E esta mulher, então, sai da igreja e une-se com um pagão que adora a grande deusa Diana. E essa mulher, então, cristã, abandona a sua fé em Cristo, o seu primeiro compromisso, o compromisso mais importante da sua vida, para se unir a um pagão e abraçar a sua fé no templo da grande deusa Diana. Que tristeza, que dor no coração do apóstolo Paulo, que plantou esta igreja ali em Éfeso, que ficou 3 anos discipulando, ensinando, doutrinando a igreja na boa doutrina de Cristo. E esta mulher então anula o seu compromisso por causa de um novo amor na vida. É triste, meus irmãos. Certa feita ali uma ata da igreja, onde uma mulher, não foi na igreja aqui em Lindéia, mas é triste, ela abandonou a fé cristã para casar-se no templo pagão e fazendo uma profissão de fé naquele altar pagão por causa de um novo casamento. Os anos passaram, ela então, aconteceu o divórcio, seu marido arrumou outras mulheres, e ela então voltou para a igreja. Graças a Deus que ela voltou. Mas tem aquela mancha na sua história de abandono à fé cristã. Graças a Deus ela se reconciliou com Deus. Graças a Deus ela se arrependeu. Graças a Deus ela reconheceu o seu erro de ter abandonado a Cristo por causa de um casamento julgo desigual. É isso que Paulo está corrigindo aqui. Ele não está condenando o casamento, ele está condenando abandonar a Cristo por causa deste novo casamento. Mas a orientação de Paulo também é para que elas não vivam a vida ociosa e de maledicência. Veja o que diz o verso 13. O verso 13 é assim: além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. A viúva mais nova tem que trabalhar. Quem não trabalha, dá trabalho. Os seres humanos, meus irmãos, foram feitos para o trabalho. 6 dias trabalharás, e ao 7º descansarás. A preguiça, ela destrói a vida financeira. A Bíblia diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A mulher mais nova, a viúva mais nova, tem que trabalhar. E além do mais, a mente desocupada é a oficina do maligno. A preguiça, meus irmãos, a preguiça, ela leva a outros pecados. O texto diz assim: não somente ociosos, mas também tagarelas, intrigantes, falando o que não devem, fofocando. A fofoca, ela destrói os relacionamentos. E a Bíblia diz que o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Por isso, a viúva mais nova também tem que trabalhar, porque quem não trabalha, dá trabalho. Mas a outra orientação do apóstolo Paulo é para que se casem no Senhor. O texto diz assim, verso 14 e 15: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não dê ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, algumas se desviaram seguindo a Satanás. É melhor casar do que viver abrasado. Casar no Senhor é casar com alguém que tem a mesma fé que você, alguém que segue nas mesmas pisadas da fé que você. Casar no Senhor para criar os filhos no temor de Deus e para a glória de Deus.
Casar no Senhor é não casar com julgo desigual, casar para ser uma boa dona de casa, para não ter tempo para ociosidade, para preguiça, para fofoca. Casar no Senhor para não dar ocasião favorável ao maligno, ao adversário. Porque destruir os lares dos crentes é uma das coisas mais prazerosas de Satanás. O que ele quer é destruir a felicidade da família. O que ele quer é escravizar a mulher e o homem nas suas paixões, nas orgias, no pecado, na fornicação, no adultério. E é por isso que nós devemos então pedir a Deus que possamos viver a vida em família dentro do propósito de Deus. Viver a vida sexual no casamento que Deus aprova. Porque aquilo que Deus desaprova, meus irmãos, é maldição. Aquilo que não é aprovado por Deus traz consequências terríveis para a família e para a sociedade. E eu quero dizer, além disso, que Satanás quer nos desviar do caminho de Cristo para que possamos segui-lo. Por isso o versículo 15 diz o seguinte: com efeito, algumas já se desviaram seguindo a Satanás. É triste saber quando a pessoa, então, por causa da paixão, por causa do mundo, das tentações, passa a seguir a Satanás, em vez de andar com Cristo, o Senhor da nossa vida. Porque a maior felicidade para um homem e para uma mulher é seguir a Cristo e andar com Ele. Por isso nós devemos orientar as famílias, orientar as novas viúvas a se casarem e a viverem uma vida no casamento dentro do propósito de Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Primeiro, socorrendo as mulheres sozinhas e desprovidas de sustento. Nós devemos honrar as verdadeiras viúvas. Nós devemos cuidar delas. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. A família tem que socorrer, as pessoas que estão carentes e precisando da ajuda, e não fique sobrecarregada a igreja para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, para o pobre, a sua família é a primeira linha de defesa. Nós devemos criar uma rede de proteção da família. A família é uma bênção de Deus, e nós devemos honrar os nossos progenitores na sua velhice, cuidar das viúvas, idosas, necessitadas, desprovidas de ajuda, e que nós possamos estar vivendo em família, cuidando daqueles que são nossos. Calvino chega a dizer que antes de a igreja assumir a responsabilidade, que os filhos cumpram a sua obrigação. Que os filhos cumpram a sua obrigação. Que a gente possa cuidar, então, da nossa família. Mas a segunda linha de defesa dos pobres é a igreja. A igreja tem que cuidar também das viúvas carentes, quando elas estão desprovidas do auxílio dos filhos, dos netos, dos parentes, porque nós somos a grande família de Deus, e nós devemos cuidar uns dos outros, jamais deixar que uma viúva crente seja abandonada, esquecida, nas necessidades mais básicas da existência humana, que nós possamos mostrar esse coração caridoso, refletindo o coração de Deus, que é um Deus protetor e defensor das viúvas. Deus ama as viúvas. Mas, em segundo lugar, incentivando o ministério das mulheres viúvas na igreja. Os maridos morreram, mas Cristo, o dono de suas vidas, o Senhor das vidas de vocês, não morreu, Ele cuida de vocês. Ele enxuga as suas lágrimas, conhece as suas dores, as suas aflições. E quero dizer que na velhice darão ainda frutos. As viúvas na igreja são uma bênção no reino de Deus. E elas podem participar do ministério da oração na igreja, alimentando os famintos, cuidando dos doentes, consolando as vítimas da perseguição, evangelizando de casa em casa, ensinando as jovens casadas a amarem ao marido e a seus filhos e a serem mestres do bem, sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Então, que nós possamos ter um grande ministério de mulheres viúvas aqui na nossa igreja, como Dorcas foi aquela mulher
cheia da graça de Deus, uma mulher caridosa, uma mulher que fazia roupas para abençoar os pobres, uma mulher que fazia das suas habilidades domésticas, manuais, para abençoar os carentes. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja levantando um grande ministério de mulheres viúvas na igreja para abençoar outras pessoas, para levar também a palavra de Deus aos corações.